E o 11º episódio de Meu Querido Nêmesis já tá no ar. Como eu avisei na semana passada, o dorama já termina essa semana. Então eu vou te pedir para já de começo deixar o seu like e se inscrever no meu canal para você não se esquecer quando chegar lá no final. Sem muita enrolação, pega o seu chazinho e bora doramar esse episódio? O episódio começa mostrando que antes do Ban Ju-hyun se apresentar como diretor da empresa da avó dele naquele evento, ele se encontrou com ela e avisou que o novo diretor que ela tinha arrumado para a empresa era conhecido do prefeito com quem eles pretendiam fazer a parceria e disse que o cara era envolvido com fraudes e crimes e que isso era um caso muito mais difícil de abafar. A avó dele perguntou se ele estava ameaçando ela e ele disse que estava sim se fosse preciso. Ele diz que vai terminar o projeto e que ela tem que parar de querer demitir a Soo-jung. Ela até tenta dizer que não é possível que ele está fazendo isso por uma mulher. E ele interrompe logo, dizendo que provavelmente ele é o único que pode assumir a posição de diretor sem que ela precise verificar antes. Ela diz que tudo bem com a condição de que, se der tudo certo, ela deixa a Soo-jung em paz. Mas se ele fracassar, vai ter que abandonar o nome e os bens dele e se mudar de país. Então ele aparece naquela cena que finalizou o episódio anterior, sendo apresentado como diretor da empresa. A Soo-jung encontra com o Ban Ju-hyun após a cerimônia e ele avisa que a partir do dia seguinte eles podem voltar para a empresa, mas que a condição da presidente foi de que eles tivessem sucesso no projeto deles, e se eles não tivessem, eles teriam que sair da empresa. E quando ela pergunta se foi só isso mesmo, ele pergunta se ela não confia no trabalho dela, meio que não conta o resto das condições, né? A Soo-jung diz que além de conseguir o sucesso no projeto, a avó dele ainda vai perceber que tem que reconhecer ele. No dia seguinte, eles chegam para trabalhar normalmente e a equipe da Soo-jung fica super animada com a volta dela. O Ban Ju-hyun aproveita o momento para eles darem uma espécie de grito de guerra com o nome da empresa enquanto unem as mãos, finalmente se integrando à equipe. Eles fazem uma reunião onde começam a considerar uma loja de personagens que podem atrair o público, e um deles é o personagem favorito do Ban Ju-hyun. Enquanto um dos membros da equipe explica sobre o personagem, o Ban Ju-hyun fica corrigindo as informações porque ele simplesmente sabe de tudo. E a Soo-jung incentiva dizendo que não apenas as crianças gostam daquele personagem específico e que os adultos também ajudariam que eles tivessem mais vendas. O Ban Ju-hyun concorda com a escolha dela. Quando a reunião termina, a equipe da Soo-jung se reúne em torno dela para saber detalhes sobre o namoro dela com o Ban Ju-hyun, mas ela nem consegue responder todo mundo porque são muitas perguntas. O Ban Ju-hyun aparece e vai logo se defendendo, achando que eles estão supondo que ele fez tanta questão daquele personagem por gostar dele, mas eles perguntam na verdade se ele quer almoçar com eles. Durante o almoço fica o maior climão, com todo mundo olhando pro Ban Ju-hyun e a Soo-jung sem saber o que está acontecendo. Ela manda todo mundo comer logo e o Ban Ju-hyun tenta oferecer algo do prato dele para ela, mas quando ela vai provar, percebe todo mundo olhando e recua. O Ban Ju-hyun diz que sempre gosta de servir as pessoas e tenta dar comida pro cara que tá do lado dele, mas o cara rejeita dizendo que não compartilha talher. Uma das funcionárias manda ele comer logo e o cara diz que não quer. Outro funcionário aceita e fica bajulando o Ban Ju-hyun, mas apesar de constrangedora, a cena faz a gente dar uma risadinha genuína. O Shin-won tá na sala dele tentando trabalhar, mas não consegue parar de pensar na Hajime. Ele se lembra dela dizendo que se ele não entendeu o que ela queria dizer, então não tinha como aquilo funcionar. Algumas funcionárias entram e perguntam se ele não vai almoçar e ele diz que tá de dieta. Enquanto elas ficam falando que ele tá ótimo e não precisa emagrecer, ele procura o contato da Hajime, não liga pra ela e parece sentir algum tipo de dor. Já fiquei logo nervosa porque, assim, esse povo em dorama tem mania de querer adoecer no final da série, onde já não tem mais tempo pra nada, eles querem inventar de ficar doente. Já fiquei nervosa daí. A gente vê então a Soo-jung indo tomar um café na empresa, quando ela escuta alguns funcionários falando sobre ela e o Ban Ju-hyun. Um dos funcionários disse que se fosse ele, já teria se demitido se namorasse um herdeiro. Ela já chega botando pau na mesa, dizendo que seria uma perda para a empresa se ela se demitisse, começa a falar todos os prêmios que ela já ganhou, e um dos funcionários diz que eles têm um ponto quando dizem isso, porque namorar um herdeiro é o mesmo que ganhar na loteria. Daí ela diz que até quem ganha na loteria continua trabalhando, eles concordam e vão embora sem graça. Mas ela repara em vários grupinhos pelos corredores que estão fofocando sobre ela. Mais tarde, ela vai tentar continuar a trabalhar e vê o Ban Ju-hyun sentado na cadeira dela. Ela se aproxima para tirar ele de lá e ele abraça ela pela cintura, meio que num gesto de gratidão pela escolha dela sobre os personagens do projeto, né? Já que foi ela quem incentivou bastante na escolha. Ele explica que aquele personagem que chamam de Rei Pirata foi o último brinquedo que ele ganhou dos pais dele antes deles morrerem, e fica meio apreensivo de que as pessoas descubram que ele gosta dessas coisas e que vai ser constrangedor. Ela pergunta se o que eles estão fazendo ali naquele momento abraçados já não seria constrangedor, e ele diz que não, porque ninguém tá lá. Ela consegue expulsar ele da cadeira para poder trabalhar, e ele fica todo bobinho olhando para ela.
A Hadim tá andando de ônibus e abre o Instagram do restaurante dela. Ela entra nos comentários e vê que o Shin-won comentava em tudo, dizendo que amava a comida e que a dona também era incrível. Ele até comentou na primeira foto que de fato o nome do restaurante significava amor. Ela parece ressentida de ter afastado ele de novo, mas apesar de ser sensata, parece que a Hadim só sabe lidar com os problemas dos outros, porque quando os sentimentos são dela, nada se resolve. Então a gente vê a Soo-jang e o Ban Ju-yeon pegando firme no projeto. Eles deixam um na mesa do outro, sempre a bebida favorita de cada um, e ficam todos bobinhos o tempo todo. Finalmente a gente tá colhendo os refrescos desse relacionamento, enquanto o relacionamento favorito de todo mundo, que é a Hadim e o Shin-won, tá só ladeira abaixo. Durante uma reunião entre os dois, a Soo-jang avisa que o criador do personagem em questão vai estar na Coreia e que talvez o Ban Ju-yeon possa tirar uma foto com ele, e ele fica em choque de poder fazer isso. O Shin-won entra na sala e diz que tá todo mundo comentando deles. O Ban Ju-yeon é logo grosseiro, mandando ele mudar de assunto. O Shin-won sente dor novamente e faz drama, dizendo que ele nem pode perguntar sobre os dois. O Ban Ju-yeon se preocupa com a dor dele, mas o Shin-won fica fazendo gracinha e eles acabam mudando de assunto de novo. A ex-assistente da avó do Ban Ju-yeon continua seguindo ele pra cima e pra baixo. Daí eles estão saindo da empresa e ela vê a Soo-jang e diz que o Ban Ju-yeon é mais feliz com a Soo-jang do que com ela. Ele tenta explicar que é diferente porque a Soo-jang é namorada dele, mas a assistente dele apenas diz que gosta da Soo-jang porque isso faz ela ter mais tempo livre e diz pra eles terem um bom encontro. De longe, essa é a pessoa que mais apoia o nosso casal, com toda certeza. Até a Soo-jang percebe isso. Eles vão juntos ao restaurante da Hadim e a Soo-jang pergunta pra ela se o Shin-won melhorou. A Hadim não tava nem sabendo que ele tava doente e quando a Soo-jang pergunta se eles brigaram, ela diz que não. O Ban Ju-yeon vai logo supondo que ela ficou brava dele ficar sorrindo pra todas e ela diz que também não. Ela fala que simplesmente magoou ele porque não conseguiu amar ele e nem se deixar ser amada da forma que ele queria. Ela diz que não consegue confiar realmente em ninguém. Por um milagre, a Soo-jang é quem aconselha ela de forma sensata, dizendo que é normal ela se sentir assim depois do que aconteceu no casamento dela, mas diz que se ela quer confiar no Shin-won, então é porque ela ama ele de verdade, que ela quer confiar no amor. Quando o Ban Ju-yeon deixa a Soo-jang em casa, ele avisa que vai voltar para a empresa porque tem uma videoconferência para fazer. No dia seguinte, na empresa, ela encontra o Shin-won, que chegou cedo, e diz que foi obrigado pelo chefe dele, que diz que ele tinha que parar de ser dramático e ir trabalhar. Ele conta que o Ban Ju-yeon passou a noite na empresa e que já saiu para visitar o novo local do projeto deles. A Soo-jang fica chocada porque eles combinaram de ir juntos. Então ela pergunta por mensagem se ele não dormiu em casa. Ele diz que perdeu a hora. Ela pergunta quando que ele vai voltar e ele só diz que vai buscar ela quando ela sair. Ela se lembra então das condições da presidente para eles continuarem no projeto e acha suspeito. Ela vê a assistente dele saindo e vai atrás dela perguntar por que ele está trabalhando tanto. A mulher acaba deixando escapar que se eles fracassarem, o Ban Ju-yeon vai perder tudo. A Soo-jang vai até a nova loja e perguntar sobre isso. O Ban Ju-yeon diz que quis deixar a escolha com ela sobre continuar na empresa ou não, em vez da avó dele demitir ela logo. Ela disse que ele não deveria ter feito isso por ela, já que ela só estava lá para ele conseguir ser reconhecido pela avó. Ele diz que ele tem a opção de desistir de tudo e que está fazendo aquilo por ela porque a única pessoa que ele precisa ser reconhecido está na frente dele. Ela fica sem nem saber o que dizer e ele leva ela até um piano que está na decoração do salão em que eles estão. Ele lembra que ela já disse sobre querer tocar piano naquela época em que eles jogavam no computador. E ele disse que um dia ensinaria. Ele tenta beijar ela e ela diz que a raiva dela ainda não passou. Mas ele diz que passou sim e eles se beijam. A Hadim está tentando trabalhar e não para de pensar no conselho da Soo-jang. Uma cliente fica perguntando onde que está o funcionário bonito dela e ela diz que ele só estava ajudando por um tempo. A mulher nem percebe que está sendo indelicada e a coitada da Hadim não para de pensar no macho dela e não vai atrás, pelo amor de Deus. A Soo-jang continua na empresa resolvendo as coisas do novo projeto quando chega a hora do almoço e ela avisa a equipe dela que vai encontrar com a dona do maior shopping dos Estados Unidos que está na Coreia por uns dias. No encontro, ela descobre que a mulher está sabendo o que anda acontecendo com ela na empresa da avó do Ban Ju-yeon e diz que quer contratar ela. A Soo-jang diz que não pode ir para os Estados Unidos porque está envolvida no projeto e a mulher pede para ela pensar com calma e que elas podem conversar depois do projeto, porque se ela continuar na empresa do Ban Ju-yeon, ela vai ser só a namorada dele e ela fala que a Soo-jang não merece isso. O Ban Ju-yeon tá na praça de alimentação com a assistente dele, quando ele vê um menino sem noção correndo atrás de uma bola, com outra menina muito sem noção que tá carregando uma bandeja sem olhar pra frente. E essa menina tá carregando um prato de sopa que parece que tá sendo fervido no próprio fogão, porque não é possível o negócio borbulhar tanto enquanto ela carrega. Daí, ele fica preocupado do moleque esbarrar na menina e se queimar, e ele puxa o menino pra baixo para evitar que eles se esbarrem. O menino cai
E os pais dele, que até aquele momento nem lembravam que tinha um filho, ficam bravos que ele agrediu a criança. E ele tenta se defender, que só estava tentando ajudar e que se eles quiserem, eles podem olhar as câmeras. E todo mundo lá no refeitório começa a falar mal dele, como se ele realmente tivesse pegado a criança e jogado no chão, sendo que os pais não estavam nem vendo que o menino estava correndo que nem um doido atrás da bola. Os pais já estão errados, né? Acontece todo um bafafá por causa disso, sai até na mídia que ele machucou a criança, que aparentemente ele estava querendo criar um ambiente sem crianças. Todo mundo tenta reverter a situação encontrando o link de onde a matéria foi postada primeiro, e a assistente dele diz que isso pode atrapalhar a inauguração da loja deles. O Ban Ju-hyun diz que isso está muito suspeito e que eles precisam achar quem foi que publicou a notícia primeiro. A Soo-jung recebe uma ligação avisando que o criador do personagem quer cancelar o contrato porque não faz sentido ter a loja no lugar onde crianças não podem ir. A Soo-jung se lembra do Ban Ju-hyun dizendo que o personagem foi o último presente dos pais dele, e a gente vê o Ban Ju-hyun desolado enquanto pensa sobre isso. Então ele liga para alguém e se identifica como Dragão Negro. No dia seguinte, a Soo-jung pega a pelúcia do Rei Pirata que o Ban Ju-hyun deu para ela e vai atrás do criador do personagem, mas a gente só vê isso depois. Ela tenta conversar com o cara e ele tenta fugir. Ela diz que não é fã dele porque nunca conseguiu gostar de nada, mas que gosta muito do Ban Ju-hyun e que ele só quer proporcionar para outras crianças a felicidade que ele sentia com o personagem, que ele teve que esconder o quanto gostava daquilo e nunca conseguiu, mas o velho vai embora e deixa ela falando sozinha. Vemos então que o Ban Ju-hyun se encontrou com esse cara e que ele se identificava como Dragão Negro porque não podia dizer que gostava do personagem, e que durante muito tempo ele incentivou financeiramente o trabalho do cara, e agora o cara diz que então ele deve ser o Ban Ju-hyun que a Soo-jung estava falando. Ele conta pro Ban Ju-hyun que ela disse que não gostava de nada, mas que gostava muito dele. O Ban Ju-hyun fica passado com essa informação. A Soo-jung tá na casa do Ban Ju-hyun esperando por ele, e quando ele chega lá, ela pergunta onde que ele estava, já que ele mandou ela esperar por lá e nem estava lá. Ele diz que o projeto deles ainda está de pé e que conversou com o criador, mas que ela chegou antes. Ele diz que queria ser alguém com quem ela pudesse contar, mas não está conseguindo. Ele diz que ela já passou por muita coisa por causa dele. Ela pergunta se ele se lembra do motivo para ela ter ido sozinha na fazenda aquela vez que ela queria convencer a senhorinha de assinar o contrato com a empresa dele. E ele diz que só foi para ela não se sentir sozinha. Ela diz que no passado eles fizeram um acordo igual a esse. E a gente tem um flashback bonitinho deles prometendo que um contaria com o outro para ninguém se sentir sozinho. E ela diz agora no presente que eles não precisam se sentir sozinhos, que ela achava que ele sentiria que era suficiente ter o amor dela. Ele abraça ela e agradece. Os dois dormem juntos. O celular dele toca e a assistente dele avisa que a pessoa que publicou a fofoca mentirosa sobre ele foi o diretor que a doida da avó dele contratou para substituir ele, e que tudo já foi resolvido. Ele vê uma mensagem no celular da Soo-jung vindo daquela mulher dona do shopping famoso dos Estados Unidos. No dia seguinte, na empresa, a equipe da Soo-jung comemora que o criador do personagem vai mesmo continuar o contrato e que a pessoa que fez aquela postagem contra o Ban Ju-hyun pediu desculpas publicamente, e dizem que isso mudou a opinião pública. O Ban Ju-hyun chega e solta a bomba de que além da inauguração eles ainda vão ter uma sessão de autógrafos com o criador do personagem, e eles correm para trabalhar nisso. O Shin-won vai no médico e graças a Deus era só um dente ciso nascendo. Ele diz que ainda não está pronto para fazer a cirurgia de remoção e quando está saindo da dentista, ele encontra a Hadim. Ela pergunta se ele melhorou e ele age meio frio com ela. Daí a Hadim diz que exagerou. Ela pede desculpas e confessa que só estava com medo por não saber lidar com sentimentos. E o Shin-won diz que nunca teve medo de términos, que com a Hadim ele aprendeu muitas coisas novas, mas que ele anda ansioso e com medo e que ela tem razão, que eles não vão dar certo juntos. No dia seguinte da inauguração da loja, uma fila de pessoas se reúnem na porta e vemos que está sendo um sucesso. O Ban Ju-hyun até se arrisca num discurso dizendo que sempre foi fã do Rei Pirata, porque ele incentivava a ser verdadeiro consigo mesmo e que ele se sentia livre por estar rodeado do que gostava, e que espera que todos ali sintam o mesmo. A bruxa da avó dele tá escutando tudo e fica com aquela cara de quem não tá gostando de nada de sempre e vai embora. Ele vai atrás da bruxa da avó dele e ela já chega logo xingando que ele não pode ficar falando aquele discurso porque ele ainda é visto como sucessor dela. Ele diz que nem sempre foi sincero e que ele quis ser amado por ela, e diz que ser amado desse jeito não adianta, porque ele não é assim. Ele diz que ela já deve ter visto o sucesso do projeto e que agora ela já pode deixar a Soo-jung em paz, mas que ele só quer ser o Ban Ju-hyun, em vez de ser sucessor dela. Ele diz que ela pode demitir ele e vai embora. A Soo-jung se afasta dos colegas de trabalho para ir na praça de alimentação e é cercada por jornalistas tentando saber como que ela e o Ban Ju-hyun começaram a namorar. Ele aparece e se coloca na frente dos flashes da câmera para proteger ela e consegue tirar ela dali. A assistente dele lida com a situação.
Quando a Soo-jang chega em casa, o pai dela diz ter visto a notícia e pergunta se ela tá bem. Apesar dela dizer que tá, ele parece perceber que ela só tá dizendo aquilo para ele parar de perguntar. No quarto, ela fica olhando as notícias e se lembrando das pessoas da empresa falando sobre os dois. E a dona daquele shopping famoso manda mensagem dizendo que ela tem até o fim do mês para dar uma resposta. E ela só agradece. O Ban Ju-hyun agradece a assistente dele por ter cuidado da situação e ela diz que tudo que já foi publicado não pode ser revertido. E ele diz que não tem mesmo o que fazer e que ela já pode ir embora para casa. Ela diz que ele deveria fazer o mesmo e ele fica um tempão olhando para o nada e pensando em muita coisa. No final da noite, ele vai na casa da Soo-jang e eles saem juntos para passear. Ela diz que é o primeiro Natal que eles passam de mãos dadas, apesar de já terem passado o Natal juntos quando jogavam aquele joguinho. Ele vira para ela do absoluto nada e diz que se ela quiser ir embora, ela pode ir, que ela pode ir embora no dia seguinte se quiser. E o penúltimo episódio de Meu Querido Nêmesis acaba desse jeito, do nada. E aí, tá curioso para saber como é que essa história termina? Então não esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like e eu te vejo no último episódio desse dorama.